O centro de Londrina vive um momento muito crítico, muito preocupante. A preocupação é com o futuro do centro, porque hoje em dia nós temos um centro que está se esvaziando, muitos empresários optaram em ir para outras regiões da cidade, foram para shoppings, para regiões mais valorizadas. Nós temos um centro esvaziado de noite, porque as pessoas têm medo de frequentarem o centro depois que as portas do comércio baixam. Nós temos um centro com muitos furtos de lojas, nós temos um centro com roubo à mão armada, nós temos um centro com tráfico de drogas e até com assassinato, como nós mostramos aqui na semana passada, aquele crime na Leste-Oeste. E aí? Esse aqui, obrigado, viu, Diego? Qual que é a solução para o nosso centro, hein? Depende de quem? Depende do poder público? Depende da CIL? Depende de uma ação integrada entre as partes? É o que a gente vai discutir numa série especial que o Cidade Alerta está exibindo em primeira mão e a gente repercute também aqui no BG. Vamos ver. O centro, coração de Londrina. No passado, o desenvolvimento pulsava por essas ruas e esquinas. Era o metro quadrado mais caro e cobiçado da cidade. Mas com o passar do tempo, outros cantos começaram a atrair os investimentos e a região, aos poucos, foi perdendo seu encanto. Até pela evolução dos tempos mesmo, alguns imóveis que tiveram uma degradação com o tempo, perderam um pouco da sua finalidade, vamos dizer assim. Por exemplo, eram imóveis caros, de luxo, apartamentos grandes, mas com uma garagem, por exemplo, uma vaga de garagem. Não tinham uma infraestrutura no edifício. Então, com isso, houve uma desvalorização exatamente pelo modismo também de você estar indo para uma região com uma infraestrutura melhor, mais adequada, isso envolvendo segurança, isso envolvendo toda uma infraestrutura a seu dispor. Tanto é que clubes de Londrina acabaram fechando, porque esse pessoal que frequentava clube até diminuiu e foram para os condomínios. A área central ainda segue sendo uma das mais populosas de Londrina, muito por conta dos arranha-céus. São mais de 105 mil habitantes. A renda média também é alta. 3 em cada 10 moradores ganham R$ 4.200 por mês. Eu acompanho aqui o centro desde a época que tinha quiosque, que as pessoas sentavam aqui para tomar uma cervejinha e tal. Era mais limpo, né? Apesar de ter os quiosques aqui, era mais seguro. Mas hoje, ao contrário de antes, quem vive ou circula por aqui precisa ficar com os olhos bem abertos. E não é por causa da beleza da região. Hoje as pessoas ficam sentadas assim, toda preocupada aqui, que não existe aquela tranquilidade. Quando fecha todo o comércio, a maioria dos moradores de rua, andarilhos, eles estão dormindo na marquise. Toda semana você sempre escuta alguém que foi arrombado, foi furtado, foi vandalizado. Infelizmente é nessa situação que nós passamos aqui. Onde circula e vive muita gente e também tem dinheiro, existe a criminalidade. Somente no ano passado, a Polícia Militar registrou 696 furtos na área central e 361 roubos. O principal alvo dos bandidos são os comércios e quando estão fechados. Casos de arrombamentos, furtos e invasões são frequentes, muitos deles flagrados por câmeras de segurança. E não para por aí. Atos extremos de violência estão virando rotina. Roubos com vítimas feridas e até sequestro relâmpago em plena luz do dia. E o pior, assassinato na Avenida Leste-Oeste, a poucos metros do Terminal Central. A insegurança virou rotina. Um prejuízo incalculável para quem precisa pagar a conta pelo que perdeu. A gente fica preocupado. Todo dia que eu vou para casa, a gente fica aquela insegurança. Será que no outro dia eu vou conseguir trabalhar tranquilamente, sem ser vítima novamente de a rede elétrica ser cortada? Muitos dos crimes que acontecem no centro têm relação com um metal valioso, o cobre.
ladrões se aproveitam da facilidade de aparelhos de ar-condicionado como esse e destroem os equipamentos para levar os materiais. Os bandidos também estão sempre de olho em caixas de energia elétrica para furtar a fiação. Com um caso aqui e outro lá, os números só têm aumentado. A gente chega aqui para trabalhar toda a parte de fiação elétrica do padrão aqui da empresa, do poste, né? Tudo cortado, sem nenhuma energia na empresa. O dia todo para poder reparar isso, conseguir pedreiro, conseguir eletricista, poder reparar, ou seja, o dia todo sem poder trabalhar, né? Esses pequenos furtos, que a início são pequenos, que depois que eles ocorrem, se reflete de uma forma grande, um prejuízo grande para o lojista e as empresas, porque às vezes uma fiação roubada, um ar-condicionado que é extraído do cobre ali, ele é danificado. No dia seguinte você tem que repor, você tem que refazer a sua instalação e às vezes você fica 1 ou 2 dias sem conseguir trabalhar, sem conseguir faturar, em função de um pequeno furto que se torna grande no pós. A gente vê com muita preocupação, a gente tem trabalhado para que essa situação diminua junto com as forças policiais. A gente tem entrado em contato para que isso tenha uma diminuição e a gente consiga ter uma tranquilidade no nosso trabalho. A situação fica ainda pior quando a noite cai e as ruas ficam vazias. Os moradores saem com as crianças, às vezes, à noite para andar de bicicleta. Nós passeamos com os cachorros, né? Mas é raro à noite que não tem 2, 3 mendigos por aí. A Polícia Militar afirma que os pequenos furtos são a maior parte das ocorrências na região. Em regra, com raríssimas exceções, são dependentes químicos que, para prover o sustento do próprio vício, fazem pequenos furtos. Então eles entram, por exemplo, numa loja, estouram um portão de 5, 6 mil reais, uma porta de 5, 6 mil reais, para subtrair alguma coisa que vale cerca de 200 às vezes, mas que para ele vai ser trocado num valor de 50 reais em entorpecente para o seu consumo. Apesar de tudo, a PM garante que o patrulhamento reforçado é diário. Durante o dia, nós fazemos um policiamento, então a presença policial tem efeito inibitório. Por isso que no centro os furtos durante o dia, observem, e os roubos estão em queda, né? Durante a noite, nós temos que manter o policiamento. O diferencial quanto à sensação de segurança é que durante o dia as pessoas veem as viaturas. Durante a noite, ainda que elas lá estejam, no centro, nos estabelecimentos comerciais, nas residências, as pessoas não veem. Então, ainda que ela exista, ela não é percebida. Mas nós temos feito várias intervenções, tanto que quase todo dia, durante as noites, prendemos pessoas autoras de furto a estabelecimento comercial, prendemos pessoas por tráfico e prendemos pessoas em situação de rua que são dependentes químicos e praticam crimes contra o patrimônio. Recentemente, a própria Associação Comercial e Industrial decidiu atacar com mais força o problema da criminalidade no centro. Foi criada uma comissão de segurança pública com representantes do comércio, prefeitura e forças de segurança. A estratégia é ir atrás dos receptadores dos materiais furtados. A Polícia Civil veio com mais 2 delegados para Londrina, eles aumentaram os investigadores, eles estão trabalhando na inteligência de pegar os receptadores, porque se existe o furto, existe o receptador. E a Polícia Civil está contribuindo, eles vieram com uma força maior de trabalho para que essas soluções cheguem à população. Por outro lado, é preciso também investir na valorização do centro, atrair mais lojas e pessoas. Hoje, nós temos comércio varejista que 6 horas às 18 horas fecha as portas e o pessoal não tem outra solução a não ser se deslocar para shopping center. Cinemas hoje foram todos para shopping center. Tem alguns atrativos que acabaram se deslocando do centro da cidade. Solução para isso? Solução para isso hoje é modernizar o centro da cidade. A gente tem um projeto aqui na CIL, que é a revitalização do quadrilátero central. E a gente tem algumas vertentes que nós vamos trabalhar, que é a vertente histórica da cidade de Londrina, a cultural, a gastronômica e o repovoamento aqui do centro de Londrina. As pessoas mudaram do centro, o centro ficou esvaziado. Hoje o centro, as pessoas trabalham no centro durante o dia, o centro durante o dia é bem movimentado
e à noite o centro fica muito vazio. Então, um dos nossos projetos é trazer esse repovoamento para o centro de Londrina, com construções modernas, com construções que estão aí, às vezes, precisando de uma restauração, em que as pessoas voltem a morar no centro de Londrina. Eu vou tocar num ponto que o Pamplona falou, o Ângelo Pamplona, presidente o presidente do ACIL, ele falou o seguinte: nós precisamos trazer de volta o londrinense para o centro. O centro de Londrina ficou realmente esvaziado. Os prédios ali são mais antigos. A galera que mora em apartamento preferiu ir para Gleba Palhano, por exemplo, onde você encontra prédios com piscina, com salão de festas, com academia. Os prédios no centro, alguns deles nem garagem não tem. Então as construtoras enxergaram que era mais fácil você apostar na Gleba Palhano, na Nova Prochê, em outros pontos da cidade que cresceram diante de uma demanda necessária. Então, assim, trazer de volta o londrinense para o centro não é um desafio fácil. Eu acho que a ACIL poderia apostar, por exemplo, em restaurantes bons no centro. Aqueles restaurantes históricos, sabe, que o londrinense viaja para São Paulo, para Minas, para Goiás e fala: rapaz, olha a quantidade de barzinho, de restaurante legal que tem aqui no centro. Londrina tem a Paranaguá, por exemplo, que virou um problema. Que tal mudar isso para outros lugares, fazer uma vila gastronômica aí no centro da cidade? Pode ser. Tem restaurantes que sobrevivem lá há décadas. Vou citar o Quiberama, lá está quase 70 anos no centro de Londrina. Você tem lá a Vitamina da Sergipe desde a década de 60. Ficam durante o dia. À noite, como é que funciona? Tudo isso a ACIL tem que ver.